Olá, muito bom dia, que Deus te abençoe muito, que Deus possa trazer hoje respostas, direcionamentos para sua casa, para sua vida, que hoje seja um dia muito especial. O tema de hoje é: preciso me defender? Devo me defender? E o texto está em Atos capítulo 24, verso 1, o texto diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, e compareceram diante do governo para apresentar acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua acusação perante Félix. Temos desfrutado de grande paz graças a ti, disse ele, e por tua providências, reformas estão sendo feitas em toda a nação. Em tudo e em toda parte reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Mas, para não te tomar mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos com bondade por poucos minutos. Verificamos que este homem é uma praga, promove tumultos entre os judeus por todo o mundo e é o principal líder da seita dos nazarenos. Ele tentou profanar o templo, por isso prendemos. Interrogando-o, tu mesmo poderá verificar a verdade de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, alegando que essas coisas eram verdade. Bom, esse é um texto muito específico de um momento em que Paulo está vivendo, e você que está acompanhando aqui Atos, a impressão que a gente tem é que está piorando o sofrimento do apóstolo Paulo, né? Alguns dias atrás a gente ouviu que o povo queria despedaçá-lo. Ontem nós ouvimos aqui que o povo estava tramando matar o apóstolo Paulo, estavam fazendo uma greve de fome, 40 homens conspirando contra a vida dele. E aqui mais uma vez você tem um ato para tentar parar de todas as formas o apóstolo Paulo. Então, nós podemos aprender muito, porque muito do que Paulo está vivendo aqui se aplica à vida do cristão. O mundo está tentando te parar. O mundo caído, sabe? O inimigo está tentando impedir você de avançar. Então, ele vai tentar de todas as maneiras tirar você do caminho, te distrair. Ele vai fazer propostas, ou ele vai atentar contra a sua vida, vai levantar rumores, acusações. O inimigo vai tentar te parar. Mas o que a gente pode aprender? Nem toda acusação significa culpa. O apóstolo Paulo está sendo acusado o tempo todo, mas isso não significa que ele tem culpa. Homens de Deus serão acusados, mulheres de Deus serão acusadas, filhos de Deus serão acusados, mas isso não significa que eles têm culpa. Nem toda acusação é verdadeira, nem tudo que viraliza é verdade, nem tudo que é dito é uma verdade. A gente precisa ter isso em mente. Segundo, bajulação precede manipulação. Então, esse homem aqui começa elogiando Félix de uma maneira exagerada. Ele começa a ressaltar as grandiosidades dos feitos de Félix, porque ele queria manipular a decisão de Félix. Então toma cuidado, porque bajulação precede manipulação. Tem gente que nem gosta de você, mas ela vai fingir que gosta, ela vai te elogiar, ela vai tentar te agradar. Por quê? Porque ela está interessada em algo que você possa fazer. Ela precisa de algo e ela vai conspirar para tentar te manipular. Fuja de bajuladores. Bajuladores nada mais são do que manipuladores. Terceiro, o mundo sempre tentará transformar homens de Deus em ameaças. Então, a acusação é isso. Olha, esse homem é terrível, esse homem faz o mal. E quantas vezes nós não somos ou seremos acusados de tal maneira? Quantas e quantas vezes homens de Deus são tratados como líderes tóxicos, líderes narcisistas, são tratados como escória da sociedade, como uma ameaça, como a gente tem escutado aqui no Brasil, os cristãos são um lixo da sociedade, a gente tem escutado coisas assim. Homens de Deus estão sendo acusados por pregar contra o pecado. Esses dias um padre foi acusado, está respondendo no Ministério Público por falar mal de um pecado. Então isso está acontecendo e a gente precisa olhar para o texto, aprender como o apóstolo Paulo lidou, porque o mundo vai tentar transformar o cristianismo
em uma ameaça. A quarta coisa que eu aprendo aqui, a mentira faz barulho, mas só a verdade permanece. A mentira pode até fazer barulho, mas é a verdade que permanece. Por mais que as pessoas tentassem de todas as maneiras acusar Paulo, a verdade sempre permanecia. Toda acusação caía por terra e a verdade permanecia, e a verdade continua até hoje. Tudo que ele fez, tudo que ele falou chegou a mim, chegou a você, chegou à igreja, vai chegar às futuras gerações, porque a mentira faz barulho, mas a verdade prevalece e permanece. Não se preocupe. Deus tem compromisso com a verdade. Por mais que estejam contando mentiras a teu respeito, inventando mentiras sobre você, a verdade há de prevalecer e permanecer. Quinto, quem anda na verdade não precisa decorar personagem. Quem anda na verdade não precisa, decorar falas, ensaiar a postura. Quem anda na verdade vai narrar os fatos. Quem anda na verdade vai contar o que aconteceu. E aí, lá no verso 10, o apóstolo Paulo, olha só, quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, então ele respondeu, verso 10. Sabendo que há muitos anos és o juiz dessa nação, apresento a minha defesa com confiança. Podes verificar facilmente que não faz mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar. Então Paulo vai narrar os fatos com precisão. Ele não vai errar, ele não vai demonstrar nervosismo, ele não vai gaguejar, porque ele não é um personagem, ele é alguém que tem a consciência limpa. Queridos, quem anda na verdade tem a consciência limpa. Quem anda na verdade não precisa ensaiar suas falas. Quem anda na verdade não precisa ficar nervoso. Quem anda na verdade pode fazer com confiança, como o apóstolo Paulo disse aqui nesse texto. A meta não é parecer santo. Essa é a sexta coisa que a gente pode aprender aqui. A meta é a gente ter a consciência limpa. A meta não é você se parecer grande. A meta não é parecer ser maior do que você realmente é. A meta é você ser uma pessoa íntegra, correta, santa, é ter a consciência limpa. Não é parecer, a meta é ser. Então o apóstolo Paulo diz no verso 16: por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ele está dizendo, olha, mais importante do que o que as pessoas pensam, mais importante do que o mundo pensa, é o que eu sei que eu sou, é o que Deus sabe que eu faço. Por isso eu luto para preservar minha consciência. Queridos, isso é maturidade espiritual. A nossa meta não é parecer, a nossa meta é ser. E aí, diante de tudo isso, olha que interessante, Paulo estava preso diante dos homens, mas livre diante de Deus. Essa deve ser a nossa meta, ainda que estejamos num momento de perseguição, num momento em que a nossa liberdade humana é caçada. O mais importante pra gente é ser livre em Deus, porque quando nós somos livres em Deus, Ele potencializa a nossa mensagem, Ele usa da forma como Ele quer usar, mas o Evangelho não para, o reino não para e tudo continua avançando. Então, diante de tudo isso aqui, o que mais ficou para você? Qual que é a palavra que mais marcou o seu coração? Você precisa se defender? Você não precisa se defender porque Jesus é o teu advogado. Você precisa andar na verdade. Cuida do teu caráter, Deus cuida da sua reputação. Você não precisa se defender porque Deus já te defende. Aquele livro do A.W. Tozer, Os 5 Votos para Alcançar a Autoridade, ele fala: nunca se defenda. Um dos votos é: nunca se defenda. Porque quando o homem se defende, o homem se defende. Mas quando o homem não se defende, é o próprio Deus que defende ele. Nunca se defenda, porque Deus está defendendo você. Amém? Essa palavra fez sentido para você? Então se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, participa com a gente todo dia, combinado? Deixa eu orar por você, Pai. Quero pedir ao Senhor que defenda essa pessoa, defenda a reputação, defenda a casa, defenda a família, defenda o casamento, defenda os filhos, defenda ela, Pai, proteja ela, guarde ela em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém e amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.